Nossa lição chega a um ponto fundamental no conceito da interpretação bíblica, da interpretação profética. Esse ponto fundamental é o princípio dia-ano, naquele onde tomamos um dia como equivalente a um ano. Mas como é que nós vamos encontrar esse princípio dia-ano? Onde que se encontra esse princípio dia-ano? Veja comigo, por favor, o livro de Números, no capítulo 14, verso 34. O evento que está narrado aqui em Números 14, 34 foi após a vinda dos espias que foram espiar a terra, e quando eles voltaram, os 10 espias, dos 10 espias, 10 falaram que era inexpugnável aquela terra, que eles não iam conseguir chegar lá. E houve uma grande revolta do povo, uma grande murmuração do povo contra Moisés e Arão. E daí o Senhor falou, então tá bom, então o que vai acontecer é o seguinte, vocês vão ficar agora por conta da descrença, por conta da revolta, vão ficar 40 anos no deserto. Um ano para cada dia que os espias tinham estado verificando, espiando, analisando a terra de Israel. Números 14, 34 aponta essa determinação de Deus. Segundo o número de dias que espiasses a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu desagrado. O Senhor falou, para cada dia, um ano. Ainda em Ezequiel 4, 6 e 7 também encontramos essa citação, um dia para cada ano. Mas muito bem, irmãos, tem um princípio na Bíblia, mas por que devemos apresentá-lo? Por que podemos aplicá-lo às profecias de Daniel? Bem, irmãos, Daniel tem Daniel e Apocalipse apresentam muitos dados de tempo. E esses dados de tempo, lá em Daniel 7:25, por exemplo, 1260 anos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Em Daniel 8:14, que é o nosso verso áureo, não é? 2300 tardes e manhãs. Ainda nós encontramos em Apocalipse 11, 2 e 3, e mais Apocalipse 12, Apocalipse 13, verso 5, no capítulo 12 ao verso 6, a menção de 1260 dias. Bem, mas será, irmãos, que todo aquele conjunto de profecias, aquele conjunto de eventos, daria para acontecer em períodos assim, 2300 dias ou 1260 dias? Aplicamos o princípio dia-ano nas profecias de Daniel e Apocalipse, primeiro, por causa da natureza simbólica das profecias. Lá em Daniel nós encontramos chifres que significam reinos, animais que significam reinos. Portanto, irmãos, se a profecia é simbólica, se a forma da profecia é simbólica, é muito provável que também os dias sejam simbólicos. Por isso, quando aplicamos os dias, em vez de dias, anos, podemos ver que a profecia se aplica. Mas ainda, o segundo motivo, as profecias de Daniel, elas pressupõem longos períodos de tempo, reinos após reinos. Vimos ontem o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino. Isso acontecendo ao longo de muito tempo. E veja, não dá para ajustar isso em períodos de dias, mas sim em períodos de anos. Quando aplicamos anos, dá um ajuste cronológico, as coisas se acertam, se ajustam. Mais ainda, irmãos, se a gente olhar lá a profecia de Daniel 9, 24 a 27, a profecia das 70 semanas, portanto 490 dias, mas dá o que acontece, tem um decreto de saída para voltar a Jerusalém, no ano 457 a.C. E daí vai indo até o ano 27 depois de Cristo, com o batismo de Jesus, o ungido, na última semana das 70 semanas. Mais ainda, no meio dessa semana, ia cessar o sacrifício. O que aconteceu, irmãos, no ano 31 depois de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e cessou o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício
antitípico, o sacrifício real, concreto do Senhor Jesus Cristo foi feito e por isso não precisavam mais de sacrifícios. E no final das 70 semanas, no ano 34, depois de Cristo, com o apedrejamento da morte de Estevão e logo em seguida a conversão do apóstolo Paulo, o Evangelho, a salvação, o povo de Deus deixou de ser o povo de Israel, mas passou a ser os cristãos. Ainda adotamos também o princípio dia ano, porque as profecias têm termos peculiares, expressões peculiares. Por exemplo, tardes e manhãs, para se referir a dias. Veja, é uma coisa muito peculiar. Tardes e manhãs se referindo a dias. Portanto, irmãos, quando a gente aplica o princípio dia-ano, os eventos da profecia se encaixam. E a interpretação da profecia, irmãos, eu já disse isso algumas vezes, é como uma chave. Você tem uma porta trancada e você experimenta uma chave. Se abrir, é porque a chave era a chave daquela porta. É assim com a profecia, irmãos. Quando você aplica o princípio dia-ano, você abre a porta da profecia, abre a porta do conhecimento profético. E as 490 dias, ou seja, 70 semanas, que a Bíblia diz assim, lá em Daniel 9, entre 24 e 27, você vai encontrar isso, elas são cortadas de um período maior. Elas são cortadas dos 2.300 anos, ou das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, 457 a.C., que é o ano de partida das 70 semanas, também é o ano de partida das 2.300 tardes e manhãs, que vai levar até 1844, que é o ano onde se inicia o juízo investigativo no Santuário Celestial. Nós ainda vamos continuar nessa semana estudando um pouco mais sobre as profecias, sobre os reinos e especialmente sobre o chifre pequeno que aparece nas profecias. Vamos então continuando nossos estudos e amanhã nos encontramos novamente.